Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, especialmente hoje para eu conversar juntinho com o diretor regional do CESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Werner Stripek, ele que é também diretor de serviços da Clariant, uma empresa multinacional que ele inclusive já trabalhou fora do Brasil, para trazer um pouquinho, né, de como é ser engenheiro químico e como está o Parque Industrial do Alto Tietê. Vamos falar com ele. Werner Stripek, é isso? Stripek, é isso mesmo. Stripek. Difícil o seu nome, complicado, menino? né? Alemão. A gente fala que é troca-letra, alemão. Alemão. Todos eles. Você nasceu em São Paulo, mas sua família tem alemão também no meio. Sim, meu pai é alemão, meu pai é imigrante alemão, minha mãe era italiana, ambos falecidos, né? Meu pai era alemão. E aí fizeram toda a vida deles em São Paulo, onde eles formaram a família, eu e mais duas irmãs. Inclusive você tem cidadania alemã. Tenho cidadania alemã também. Interessante. Fala alemão, fala inglês? Fala. Tudo isso já... E português. E português, ainda bem que consegue falar o português. Sem dúvida. Werner, conta um pouquinho da sua história. Você nasceu em São Paulo, foi trabalhar, foi fazer engenharia, administração de empresas. Como é que chegou na Clariant? Você já está lá há mais ou menos 25 anos, é isso? Sem dúvida. Eu nasci em São Paulo. Criei em São Paulo toda a minha vida, até a adolescência, né? Passei toda a adolescência em São Paulo. E aí faculdade eu fui fazer no interior de São Paulo, fui estudar em Campinas. E quando eu voltei para São Paulo, trabalhei algum tempo numa empresa americana em São Paulo e logo depois eu fui para Resende. Mas na verdade Resende, lá nós tínhamos uma empresa que se chamava IQR, Indústrias Químicas Resende, não era Clariant ainda. Passou a ser Clariant em 1985, aliás, 1995 passou a ser Clariant e de lá para cá continuamos como Clariant. Quer dizer, nós temos aí um total de 25 anos na empresa e eu diria que Resende foi um feliz acaso na minha vida, porque Resende, quando eu fui trabalhar lá, acabei encontrando minha esposa, nós namoramos, casamos e os meus dois filhos também são resendenses. Então, Resende foi um grande acontecimento da minha vida. Interessante. A Clariant é uma empresa química. Química. O que ela produz? Olha, Marilei, se você fizer uma análise de tudo que está nos cercando aqui, a Clariant está no meio de tudo, né? Então, a Clariant é uma empresa que produz hoje produtos como pigmentos para a área de plásticos, de tintas. Nós fabricamos aí produtos para extração de petróleo, produtos para papel, produtos para a indústria têxtil, enfim, uma infinidade de produtos que participam de todo o processo de vários segmentos da indústria em geral. É uma multinacional. Multinacional suíça. Suíça que está só no Brasil? Não, nós temos aí, em todos os continentes, nós estamos presentes. Em todos os continentes? Em todos os continentes nós estamos presentes, num total aí de 25 mil funcionários no mundo todo. 25 mil funcionários, Sim. Uma grande empresa. Uma grande empresa. Como é que é ser diretor de serviços de uma empresa como essa, a responsabilidade nisso? Responsabilidade é muito grande, porque quando a gente fala de serviços, nós somos aqueles que estamos nos bastidores. Muitas vezes não fazem nem ideia que nós existimos. E a responsabilidade é muito grande no sentido que nós somos o coração da fábrica. Então nós somos responsáveis por toda a geração das energias, nós somos todos responsáveis pela distribuição dessas energias, pela segurança patrimonial, enfim, tudo aquilo que acontece dentro da unidade fabril, sem que ninguém perceba que por trás daquilo existe um grande trabalho. Então eu costumo dizer que só lembram da gente se alguma coisa dá errado. Mas a responsabilidade é muito grande para manter o funcionamento adequado da unidade. Você galgou todos os degraus dentro da empresa? Você comecei como engenheiro. Lá no chão de fábrica ou não? Engenheiro, trabalhando à noite quando era necessário, né, engenheiro novo, trabalhando no chão de fábrica mesmo, e aí fui desenvolvendo também alguns conhecimentos extras, né, além da engenharia química, que foi a minha graduação. Depois eu acabei fazendo um MBA também na área executiva, fiz um mestrado também em administração de empresas e com tudo isso eu fui galgando, então, com esse background, galgando novas posições dentro da companhia. Uma companhia muito sólida, que é bacana a gente poder falar que ela é da região do Alto Tietê, não é? Olha, é uma companhia com uma presença bastante importante. Hoje a Clariant, dentro do Alto Tietê, a Clariant é uma empresa que tem 1.000 funcionários. O parque industrial todo hoje compreende aí só empregos diretos 1.300 funcionários, porque além da Clariant nós temos outras 6 empresas dentro do nosso polo industrial, do nosso parque industrial, e temos aí também cerca de 800 prestadores de serviço, né, fazendo um total aí de quase 2.000 pessoas que dependem diretamente dessa empresa. E está no Alto Tietê, uma empresa que acaba somando com outras grandes empresas dessa região. Eu queria saber como é que você chegou aqui na região. Olha, na verdade eu vim para essa região, foi no ano de 1999, eu trabalhava em Resende e eu recebi uma proposta para mudar de área
Naquela época, em Resende, eu trabalhava na produção e surgiu uma possibilidade de vir para a área de compras técnicas. E eu resolvi experimentar um pouquinho, uma coisa diferente naquela época. Vim trabalhar em compras, trabalhei 2 anos em compras técnicas e depois disso eu passei de novo para a produção. Trabalhei algum tempo na produção. Nos anos de 2006, 2007 e um pouquinho de 2008 tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, na Suíça, na unidade na matriz da Clariant na Suíça, e depois eu retornei assumindo essa função que eu tenho até hoje. Trabalhar na Suíça, o que mudou na sua vida nesses 2 anos? Olha, trabalhar na Suíça significou para mim compreender um pouco como é que funciona uma empresa, como é que funciona um país que dá certo, né? Com seus deveres, o país, né? Com seus deveres e com seus direitos, né? Porque o direito ele é defendido em todas as instâncias, mas os deveres também são cobrados, né? Tudo aquilo que você tem que fazer. Só que lá você paga imposto e recebe você tem o retorno. O retorno. Né? Aqui no Brasil não acontece isso. Você tem lá segurança, você tem lá educação, saúde, você tem a limpeza, né? Saúde, né? Não tem nada de graça, tudo é pago, mas para aquilo que você paga, você recebe o retorno adequado, não é mesmo? Então eu acho que foi uma experiência de vida muito boa, não só para mim, para os meus filhos também. Meus filhos saíram do Brasil, não falavam nada de inglês, aprenderam inglês lá, apesar que é um país de língua alemã na região que nós estávamos, mas eles iam para uma escola internacional e lá eles aprenderam inglês e mantiveram até hoje. Eu diria que foi uma experiência muito boa para a família. É o país, né, Werner? Sem dúvida. Lá E o custo de vida é altíssimo, né? O custo de vida é alto em alguns aspectos, né? Por exemplo, moradia lá é muito caro. Ao passo que a parte de produtos semiduráveis é muito barato. Carros é barato, eletrônicos muito baratos, computadores, enfim. Comida, se você for analisar, fazer hoje um comparativo de quanto custa a alimentação no Brasil, não está muito mais barato do que custava lá. Por exemplo, hoje no Brasil, que é um pouquinho mais barato, é carne, mas lá você pode comer carne de frango, carne de porco, qualquer coisa, outras opções. Né? Você voltando para o Brasil, voltou numa posição superior àquela que eu tinha saído. Quando eu saí daqui, eu voltei numa posição superior. E hoje está nela? Estou nessa posição. Bacana. Como que a Clariant é posicionada no mundo inteiro, assim? Como é que é esse posicionamento em relação à indústria química? Olha, a Clariant hoje é uma das maiores empresas que produz especialidades químicas, né? Está reposicionando algumas áreas de negócios, focando hoje muito na área de catalisadores, na área de functional materials, que nós chamamos, que são agentes de purificação, né? Deixando alguns negócios. Então a Clariant hoje passa por um momento de reposicionamento no mercado para os próximos 5 ou 10 anos. Interessante como se atualiza também, né? Na empresa tem que acompanhar a tecnologia do mundo inteiro, né? Hoje você tem que analisar bem como que você se posiciona em alguns mercados. Não quer dizer que aquele mercado que você tinha 20, 30 anos atrás, você tem que permanecer nele pelo resto da vida. Porque a empresa é muito dinâmica, né? Então todo aquele conjunto de empresas que estão atuando nos mercados, elas estão se reposicionando e muitas vezes ocupando espaços de algumas empresas mais tradicionais, e você tem que ter um momento correto de falar, não, esse negócio não é mais para mim, eu deixo para esse, mas vou ocupar um outro negócio. Quando que você entrou no sistema do CIESP, né? Primeiro, quero até fazer um adendo aqui, porque muitas pessoas não entendem o que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e como que o SESI se posiciona nisso. Tá. Fala um pouquinho sobre esse assunto, então, porque as pessoas confundem muito, né? Bem. Então vamos ver as instituições em separado. Hoje nós temos as escolas SESI e SENAI, nós temos a Fiesp e nós temos o CIESP. Então vamos lá começar pela Fiesp. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp, na verdade, é um sindicato patronal. Então, você tem vários sindicatos que se congregam à Fiesp, né, que formam a Fiesp. Então, é um sindicato patronal representando vários segmentos da economia ou da indústria, na verdade. Né? Então, por exemplo, nós somos filiados, nosso sindicato patronal é o Simproquim, e o Simproquim está dentro da Fiesp, certo? Da Fiesp, que congrega os sindicatos patronais, certo? O CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP tem uma atuação regional, certo? Então ele trabalha junto, muito próximo
as indústrias das regiões, né? Nós temos aí todas as regionais no estado de São Paulo, um total de 43 regionais, e então cada regional dessa congrega um número de cidades e nós damos o suporte às indústrias daquelas regiões ou daquelas regionais. Tá? Então o Ciesp atua muito forte as indústrias da região. Então Fiesp, Ciesp, bem entendido. Aí nós temos a instituição, que são as instituições SESI e SENAI. Na verdade, SESI e SENAI eles têm uma organização matricial que a gente se chama. O mandatário mor, vamos dizer, das escolas SESI e SENAI é o CNI, Conselho Nacional da Indústria, certo? Porém, a coordenação do SESI e SENAI fica a cargo da Fiesp. No caso aqui em São Paulo, nós temos lá o professor Walter Vicione, que é o superintendente, o diretor-geral das escolas SESI e SENAI junto com a sua equipe. Né? Certo. Então a coisa é dividida dessa forma e é bom que a gente deixe muito claro, porque muitas vezes as coisas se confundem. Eu, no caso, eu tenho a função de diretor do Ciesp, da regional, que nós chamamos aqui Regional Alto Tietê, até para valorizar a região como um todo, porque na verdade a regional se chama de Regional Mogi das Cruzes, mas de forma a valorizar a região como um todo, todas as 8 cidades que compõem aqui a nossa regional, nós chamamos da Regional Alto Tietê. Eu tenho uma função também dentro da Fiesp que se chama o DEPAR, que é o Departamento de Ações Regionais, e basicamente voltado às escolas SESI e SENAI. Então eu sou um interlocutor do professor Walter Vicione, nas necessidades, assim, vamos dizer, mais prementes, se eu tenho que endereçar alguma coisa, algum curso que seja demandado, alguma questão aqui das escolas do SESI ou mesmo do SENAI, eu procuro ajudar como Fiesp essas escolas, mas a subordinação dos diretores aqui é direto com São Paulo, como eu disse, com o professor Walter Vicione. Você é um interlocutor, então? Eu sou um interlocutor. Interessante a qualidade, né, do SESI e do SENAI, né? Não, qualidade de educação. É difícil de você ter alguma instituição no Brasil hoje melhor do que as escolas do SESI e do SENAI. Né? Então nós tivemos hoje já uma política do nosso presidente Paulo Scaff, desde que ele assumiu a Fiesp, foi de dotar a totalidade das escolas do SESI do período integral. Então hoje a criança entra lá às 8, 8h30 da manhã, vai sair às 4 horas da tarde. Nesse período ela já toma um café da manhã, essa criança almoça, toma um lanche à tarde e depois vai para casa. Tem as atividades principais na parte da manhã e na parte da tarde tem atividades lúdicas, esportes ou algum reforço na matéria que tenha necessidade. Nós temos um trabalho muito forte no Brasil, no estado de São Paulo todo, né, dotando a grande maioria das cidades onde nós já estamos presentes com esse tipo de ensino. As vagas do SESI, principalmente, são sempre para os filhos dos funcionários, é isso? Prioritariamente, como o SESI, tanto o SESI principalmente, né? O SESI tem essas vagas, né, das escolas, e quem mantém é o SESI é a indústria. Para sua informação, toda a indústria recolhe 1,5% da sua folha de pagamento, recolhe 1,5% para o SESI, outro 1% para o SENAI. Então, prioritariamente, as escolas SESI são dedicadas para os industriários, né, para membros da indústria, e as vagas remanescentes são oferecidas à comunidade. E o SENAI, como é que funciona? O SENAI são cursos abertos, aí são vestibulinhos. Aí sim. Então, o SENAI, nós temos lá os cursos técnicos, e os critérios de seleção são vestibulinhos, como nós chamamos, ou os cursos profissionalizantes, como nós chamamos, que daí é uma inscrição pura e simples. Você tocou no nome do Paulo Scaff, né, que é o presidente de vocês. Das duas instituições, da Fiesp e o Ciesp. Não interfere ele ser político dentro do trabalho de vocês? Olha, eu sinto o Paulo bastante, ele sabe separar bem as coisas. Né? Ele tem uma atuação muito importante, tem aí um ideal, eu diria quase que um ideal de vida, de dedicação, e talvez isso possa contribuir para a vida política, mas eu sinto que ele sabe separar bem as coisas e nós ficamos bastante confortáveis com isso. Há quanto tempo você está no Ciesp aqui, do Alto Como diretor, eu fui empossado em setembro do ano passado, setembro de 2011, então quer dizer, nós estamos indo para quase 1 ano e meio agora. Você tem mais quanto tempo de mandato? 2 anos e meio. Mais 2 anos e meio. Isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar da prioridade do Ciesp aqui na região do Alto Tietê. Como é que está essa região? Né? Aliás, Guarulhos está ou não está dentro do Ciesp e Alto Tietê? Porque Guarulhos está no CONDEMAT, né? No consórcio dos municípios do Alto Tietê. Será que está também no Ciesp? Como é que é essa regional que é de Mogi e da região? Daqui a pouco, depois do intervalo, Werner Stripek,
Ele vai estar falando com a gente sobre esses e outros assuntos aqui na sua TV Mogi News. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com Werner Stripack. Perfeito. Fechado? Já estou aprendendo aqui a falar o nome dele, estou ficando craque. Falando um pouquinho sobre CIESP, né? Certo. Sobre o Alto Tietê. Quais são as cidades do CIESP no Alto Tietê? Porque o Condemate, o consórcio dos municípios do Alto Tietê, tem Guarulhos junto. Certo. No caso do CIESP, quais são as cidades? Então nós vamos começar lá do Baixo Tietê para o Alto Tietê. Então nós hoje, o CIESP Alto Tietê, ele congrega as cidades de Ferraz, Itaquá, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba Mirim e Guararema. Então são as 8 cidades que congregam hoje a região do Alto Tietê ou regional Mogi das Cruzes. Arujá e Santa Isabel estão fora. Não, está em outra regional. E Guarulhos também. Guarulhos também. Por que essa divisão? Não, essa divisão é feita mais por uma questão geográfica, também para não ficar uma região extremamente extensa e também em termos aí do número de indústrias e número de indústrias a serem atendidas em cada uma das regionais. Como é que é seu trabalho no CIESP? O que um diretor regional do CIESP faz no dia a dia? Nós damos a diretriz, porque eu tenho uma equipe aqui em Mogi das Cruzes, aqui na regional. Então nós temos que dar as diretrizes, nós temos que traçar estratégia, nós temos um plano estratégico então aqui para a nossa regional. E aí nós temos o pessoal executivo. Então, eu tenho um gerente, que é o Manuel Camanho, com toda a minha equipe aqui no Alto Tietê. E aí essas pessoas tocam o dia a dia da regional, balizado então pela estratégia que nós, como diretores, no caso eu e os meus vice-diretores, definimos junto a eles. Quais são as estratégias importantes para a região? Porque a região tem uma característica importante, né? Nós temos Guararema, Biritiba e Salesópolis tem uma característica dentro dessa regional. Poá, Ferraz, Itaquá, Suzano, mais parecidas, embora o Parque de Suzano Industrial seja gigantesco, né? Certo. Durante muitos anos a Suzano arrecadou muito mais ICMS do que Mogi, inclusive. Andou perdendo para Mogi agora. E Mogi, que é esse grande parque, que tem novas, inclusive, zonas industriais. Como é que você faz a leitura da região em relação ao CIESP? Eu vejo que o CIESP tem uma penetração, uma posição muito importante nesse universo todo, porque o CIESP, inclusive, eu convido você, os telespectadores, a visitarem o nosso site www.ciesp.org.br para verificarem aquilo que o CIESP oferece. O CIESP hoje é uma entidade que oferece vários aspectos ou várias ferramentas para o dia a dia da indústria. Eu diria, principalmente a pequena e média indústria, que são aquelas indústrias que muitas vezes não têm uma estrutura como tem uma grande indústria, por exemplo, uma área de recursos humanos, uma área jurídica, uma área financeira, uma área contábil. E o CIESP vem justamente para que essas empresas, a pequena, a média indústria, faça uso dessas ferramentas. Então eu diria que o grande desafio para a gente, para essa gestão nossa, é mostrar para que o CIESP seja utilizado na sua totalidade, de forma a apoiar esse tipo de indústria. Você vai me perguntar, e a grande indústria? A grande indústria entra também, né? Eu trabalho numa grande indústria. Mas é a minoria. Não é uma minoria, não. Depende como que você analisa esse estádio, o referencial, né? Mas não chega a ser uma minoria. Mas a grande indústria também tem um papel importante no CIESP que dá o peso, né? Então, se você pega, eu diria que a grande maioria das grandes indústrias daqui da região do Alto Tietê são associadas do CIESP, que elas dão peso na instituição. E se utilizam também de vários aspectos, né, de várias ferramentas. Por exemplo, o CIESP aqui, nós temos um documento que chama Certificado de Origem. A empresa que não é associada ou também que não tem esse conhecimento, ela vai fazer o certificado de origem, que é um documento para exportação de produtos, ela vai até São Paulo fazer o certificado de origem, quando nós podemos fazer aqui na nossa regional em Mogi das Cruzes. Por exemplo, também nós temos certificação digital, que hoje todos os empresários, as empresas, a área de contabilidade das empresas precisa do certificado digital para acessar os sites da Receita Federal. Então nós fazemos aqui o certificado digital. Parte de linhas de empréstimo, linhas de financiamento, enfim, uma infinidade de serviços que servem tanto para a pequena indústria como para a grande indústria dentro da região do Alto Tietê. Agora, Werner, quando a gente fala pequena, média e grande, quais são esses tamanhos?
delimitado pelo CIESP? Mais ou menos? A gente considera pelo número de funcionários. Mais ou menos. Né? Mais ou o menos que é pequena? Olha, pequena talvez até 50 funcionários. Né? Média? A média de 50 até, vamos dizer, 500 funcionários. E a grande... a partir de 500 funcionários já consideraremos a grande. Então nós temos várias empresas grandes aqui na região. Sim, nós temos multinacionais, empresas nacionais, e eu diria que nós estamos aqui numa situação bastante favorável e importante dentro do contexto, eu diria até o contexto nacional, com a presença dessas empresas na nossa região. Qual que é a leitura que você faz, por exemplo, entre Mogi e Suzano, que são as maiores, se falarmos em parque industrial? Qual que é essa leitura que você faz? Eu diria que tanto Mogi como Suzano podem explorar muito mais do que aquilo que já tem. Nós temos empresas importantes em Mogi, nós temos empresas importantes em Suzano, mas nós podemos ampliar esse número de empresas. E quando eu falo número de empresas, não só pensando na grande empresa, pode ser a média empresa. Porque eu diria que isso é uma corrente, né? Porque muitas vezes você tem uma grande empresa que ela vai fazer uso também de outros produtos e empresas que estão ao seu redor. Eu dou um exemplo que em Suzano, recentemente, foi inaugurada uma empresa coreana, de corte de chapas. Né? Então, vão importar as bobinas, ou comprar as bobinas aqui no mercado nacional, vão cortar essas chapas no tamanho daquilo que a indústria automobilística precisa, e a indústria automobilística simplesmente vai receber essa chapa e vai prensar essa chapa. Só que nós já conversando com o superintendente, com o diretor-presidente dessa empresa, nós chegamos à conclusão que é possível que na região de Suzano você forme empresas, né, que possam se utilizar dessa chapa cortada para já processar o material em Suzano. Então, olha que coisa interessante, você tem uma grande empresa, uma multinacional, que pode trazer ou atrair empresas menores para justamente fazer um trabalho também de fabricação de autopeças, por exemplo. Como é que é o trabalho? Como é que vocês lidam com o poder público? E você vai entender a minha pergunta. Porque quando a gente fala assim, por que, por exemplo, Itaquá, o Parque Industrial é maior do que de Ferraz e de Poá? Poá é pequena, tudo bem, mas Ferraz não é uma cidade pequena. Mas a logística de chegar na cidade é muito mais difícil. Mais difícil chegar em Ferraz do que em Itaquaquecetuba, que tem a Mogi Dutra passando ali perto, a Mogi... a Dutra, a própria Dutra e a Ayrton Senna, por exemplo, né? Mogi melhorou muito quando a Mogi Dutra foi ampliada, foi duplicada, né? Na época do próprio Geraldo Alckmin, o governador que agora comanda o estado. Poá fica ali no meio, empacada ali no meio, né? Como é que vocês lidam com o poder público para conseguir melhorar essa logística da região? Na verdade, nós sugerimos ao poder público, né? Porque nós sentimos. Eu diria que nós, junto ao poder público, nós somos um termômetro muito importante para o poder público. E eu acho que o poder público, ele pode conseguir conosco, do CIESP, informações importantíssimas daquilo que a indústria precisa, né? Agora mesmo eu tenho conversado muito com o prefeito de Suzano, Paulo Tocuzumi, que assumiu agora, e com seu secretário de desenvolvimento, Rogério Simões, na questão viária de Suzano. Que é um grande problema. Suzano tem uma questão viária muito super problemática. Difícil. E esses tempos, até conversando com um diretor de uma das empresas que está em Suzano, ele me dizia, Werner, com quem eu posso falar sobre a questão viária de Suzano? Os meus caminhões estão saindo da fábrica e estão demorando quase 40 minutos para chegar na Ayrton Senna. Onde fica essa empresa? Fica lá perto da Clarent. Perto da Clarent. Perto da Clarent, lá naquela região lá da Vila Teodoro. Da Jorge Ben Maluf ali. Não, na verdade fica do outro lado, na beira da SP66. Da SP66, que é um horror ali. Horrível. Horrível. Então, e esses dias conversando com o Rogério, que é um amigo pessoal e também lá o secretário de Desenvolvimento de Suzano, eu conversava, falei, Rogério, nós temos que prestar muita atenção nisso. Né? Inclusive, ontem ele foi visitar essa empresa para conhecer o problema de perto. Junto com o prefeito, com o Paulo Tocuzumi, e foram visitar. E eu já adiantei para o Rogério, falei, ele vai te falar sobre esse assunto. Então, esse é um grande problema da indústria, o escoamento da produção. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a SP66, Mogi Suzano, Poá, Ferraz, tem horário que você demora uma hora e vai piorar muito. Marilei, a hora que descarregar aquele trânsito do Rodoanel. Exatamente o que eu quero chegar. Por quê? Porque Suzano, é isso aí. Eu diria que é uma das únicas cidades de todo o Rodoanel
que vai ter o acesso ao Rodoanel, porque eles consideraram a SP66 como uma rodovia e fizeram a alça na SP66. Como que nós vamos andar com o Rodoanel? Aí que é o desafio do prefeito de Suzano, do prefeito de Mogi das Cruzes, porque as cidades estão juntas, né? Isso. De dotar essa malha viária para esse movimento todo que vai acontecer. Então nós já temos aí algumas obras pensadas, né? Como é a duplicação da própria Jorge Ben Maluf, que foi chamada Avenida da Copa, Isso. que sairia aqui da Perimetral. Perimetral. Que não vai ficar pronta para a Copa. Já está certo que não vai ficar pronta. Mas se não ficar para a Copa, depois é necessário que um dia fique, certo? Nós temos então esse trecho que eu diria que vai desafogar muito a dita SP66. Isso. Né? É o outro vai lado do desafogar trem aqui em Braço. Que a gente fala, né? Isso. Então eu diria que isso é muito importante. Próximo da cidade de Suzano mesmo. Né? A própria SP66, já existem planos de naquele pedacinho de Suzano ser duplicada a SP66, ter 2 pistas de rolagem de cada lado, e isso é importante, porque se isso não for feito, a nossa região vai virar um inferno de trânsito. Aquela Mário Covas que liga ali Suzano e Poá, Ayrton Senna, tá uma vergonha, né? Eu fiquei, no mínimo, falando sobre aquilo uns 10 anos. Olha, para você ter uma noção, eu falei 10 anos mais ou menos para começar a fazer a obra. Quando começou a fazer, que foi o Mário Covas que fez, então é que chama Mário Covas, simplesmente já uma pista para ir para voltar já era muito pouco. Então ali fica tudo parado, a gente sabe disso. Então eu já vou te adiantar um assunto. Vamos lá. Nessa rodovia Mário Covas, você tem, imagina você indo de Suzano para Ayrton Senna. Sim. Então você pegou a Mário Covas, tem primeira rotatória. Sim. Aquela rotatória já tem planejado, já existem conversas aí do prefeito de Suzano, de forma de você sair daquela rotatória e seguir até lá na frente pegar a Fittipaldi. João Batista Fittipaldi. Quer dizer, isso tudo já desafoga muito aquele tráfego que vem aqui para a SP66. Você já sai lá na frente de João Batista Fittipaldi. Que são os bairros do Rio Abaixo. Então são todos esses projetos. Quer ver, Suzano, mais uma coisa muito importante de Suzano, é a Marginal do Una. Nossa. Né? Aquela Marginal faz do 20 Una anos que eu falo disso, parada, Werner. Né? 20 você imagina anos. que hoje você chega em Suzano, o caminhão tem que sair, passar na frente da Santa Casa, na Marques Figueira. Que não aguenta mais. Não aguenta mais. Então isso tudo vai ser retomado, isso aí nós já temos aí as informações, já estão sendo liberadas verbas então para essas construções. Eu diria que o prefeito de Suzano, Paulinho, chamo ele de Paulinho, eu diria que quase todo dia ele está em São Paulo, porque isso é uma necessidade premente de Suzano. Olha a responsabilidade com esse Rodoanel chegando. Porque senão Suzano para. Se não fizer, Suzano trava. Aliás, já tem travado, né? Então, é por isso que eu falo, olha a importância do CESP junto ao poder público. E nós não podemos nos esquecer também, Marilei, que Jundiapeba e Brás Cubas já é Mogi das Cruzes. É aquele caminhozinho. Então nós temos esse corredor, né? Nós temos que também está parando. Né? E existe já um empenho também do prefeito de Mogi das Cruzes, o prefeito Marco Bertaioli, junto com o prefeito de Suzano, Paulo Tucuzumi, de forma a viabilizar essas artérias. Trabalharem juntos. De forma que o trânsito flua. Aproveitar que o governador Geraldo Alckmin ainda está no poder, vai ter mais 2 anos aí de mandato, né? Para também pegar o chapéu e ir lá, né? Eu sou uma testemunha dessa situação. Eu saio muito cedo, porque eu gosto de acordar cedo. Né? Então eu saio de Suzano. Dois, então. Eu saio de Mogi das Cruzes, porque eu trabalho em Suzano. Eu saio de casa 10 para 7. Em 15 minutos eu estou em Suzano, na fábrica. 15 minutos. Na parte da tarde isso não acontece. De jeito nenhum. Motivo pelo qual eu normalmente trabalho até 6 horas, certo? E depois eu vou lá para uma academia de ginástica, nós temos um grêmio para fazer alguma atividade física para desestressar. Do horário de rush. 7h15 eu saio de Suzano para vir para Mogi das Cruzes, porque senão eu fico 40 minutos no trânsito. Que é normal, infelizmente, no dia a dia de nós que estamos aí. Porque você junta a faculdade, o pessoal vem para a faculdade, o pessoal voltando do trabalho. Então eu fico lá até 7h15, aí eu venho para Mogi das Cruzes. Werner, olha a importância do CIESP ter um bom relacionamento com os prefeitos. Claro, mas é essa a nossa função de levar, porque nós temos essa interlocução muito fácil com as indústrias, nós estamos no dia a dia com elas, eu tenho lá o meu pessoal executivo na relação diária, né, sabendo das dificuldades, essa coisa e tal. E eu diria que a indústria, o poder público deve nos procurar, nós temos feito isso com bastante intensidade, né, trazendo membros do poder público para que visitem a nossa regional, fizemos aí alguns encontros já, vamos fazer outros, né, mas que sabem que as portas estão abertas para tudo que aquilo nós pudermos fazer em termos de informações, em termos de serviços para o crescimento da indústria.
Tá, então, o diretor regional do CIESP, Alto Tietê, falando um pouco sobre logística, sobre esse planejamento, parques industriais, né? Depois do intervalo comercial, eu quero saber o posicionamento do Werner em relação à economia brasileira, economia regional e também vamos falar de lixão no Tabuão, né? Um lugar onde é para fazer indústria, não é para colocar lixo, né? Depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos para falar mais com o Werner Stripek. Estou quase aprendendo a falar seu nome. Até o final da entrevista eu vou aprender, viu, Werner? Eu quero ver você escrever depois. Não, o duro, depois vou fazer um teste também para você ver se eu passo no teste. Porque o meu Esquiave é muito mais simples que o seu Stripek. É, verdade. Né? Werner, conta um pouquinho para mim como é que você, como diretor de um centro das indústrias do Estado de São Paulo, né, lidando com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, SESI, Senai, você bem posicionado numa empresa tão grande quanto a Clariant, como é que você enxerga a economia brasileira? Eu enxergo a economia brasileira no sentido que a economia brasileira pode fazer muito mais. Nós tivemos um crescimento do PIB o ano passado de 0,9%, o que eu considero, em comparação com outros parceiros, como a Índia, como a China, com outros países que estão assim, México, não é mesmo? Eu diria que são países mais ou menos equivalentes em termos de tamanho. Na China não, mas se você pega a economia de uma Índia, do México, é equivalente ao do Brasil. Nosso crescimento é muito pequeno. Foi pífio, para o tamanho do nosso país, né? Para o potencial que nós temos. Mas tudo isso tem uma explicação. E não adianta colocar a culpa na crise internacional. Todo mundo viveu a crise e vive a crise internacional. Mas quando você vê o crescimento desses países, só dois, para citar dois aqui, a Índia com 5%, o México talvez com 3% e o Brasil com 0,9%. E esses países estão também com a crise internacional, vivendo a crise internacional. Exatamente. Nosso problema é interno. Nosso problema é interno. O Brasil tem sérias deficiências em termos de infraestrutura, principalmente, né? Quando a gente vê a situação, e muitas vezes a gente vê São Paulo, o Brasil de uma forma muito micro. Quando você sai do estado de São Paulo, você vê o estado das rodovias. É outro mundo. Você liga a televisão, você vê a aventura que é o produtor de soja, ou o criador de boi, trazer o seu produto lá de Mato Grosso para embarcar esse produto aqui no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá, essa carga parada. Nós temos problemas sérios de distribuição de energia elétrica. Hoje nós temos o potencial hídrico do Brasil é imbatível, é a energia mais barata que você tem, mas não adianta produzir energia e não ter a distribuição. Nós temos que adequar, nós temos que melhorar a distribuição da nossa energia elétrica. Já avançamos em alguns aspectos? Sim, já avançamos. Do apagão para cá já melhorou. Mas tem que melhorar mais. Tem que melhorar muito mais. Tem que ser confiável. Isso. Né? Nós temos questões aí de infraestrutura relativas, aí, por exemplo, a custos energéticos. O gás natural hoje do Brasil está cada vez mais difícil de se lidar com o gás natural em função do custo. Hoje o gás natural do Brasil é 4 vezes o custo do gás natural americano. Né? Nós temos questões aí tributárias, nós temos uma teia no Brasil. Hoje, para você entender vamos dizer, o conjunto tributário, você precisa de uma equipe de especialistas na sua empresa. Né? Então tudo isso, Marilei, contribui para um crescimento limitado do país. Que esse crescimento vai sendo travado, que a gente chama. Não é mesmo? Porque hoje o mundo, a decisão do empresário é muito rápido. Ele chega no lugar, ele vê dificuldade, ele vê um pouquinho mais de facilidade aqui desse lado, para ele tocar o seu negócio, ele vai embora e rápido. Ele não fica. Exatamente. Então o Brasil tem que melhorar muito nesse aspecto. Tem que fazer a lição de casa. Eu considero que o crescimento do Brasil em 2012 foi muito aquém daquilo que nós podemos fazer. Pífio, né? Como os próprios analistas. É o pífio, né? Os próprios analistas econômicos falaram sobre isso. Sua expectativa para 2013? Olha, foi tão ruim em 2012 que qualquer coisa vai ser melhor em 2013. 0,9, né? A gente espera que negativo, seja muito melhor. Não vai ser, né? Nós estamos falando aí, estamos pensando aí num PIB de 3%. E seria um ganho, né? Vou falar um pouco da nossa atividade, que é a indústria de transformação, onde eu estou inserido, que teve uma redução em 2012 de 2,7%. Tivemos menos 2,7% em 2012, se comparado a 2011. E a gente espera esse ano pelo menos ser 3%, que daí pelo menos fica no 0 a 0. Parar. Aí nós chegamos naquilo que nós fizemos em 2011, começa tudo de novo. Né? A região do Alto Tietê, como é que você enxerga economicamente? Ela vem crescendo.
né? Nós temos empresas, como eu falei, importantes, empresas locais, para o mercado local muito importantes, para o mercado internacional bastante importante também. E eu vislumbro aí um crescimento compatível, equivalente àquilo que nós estamos falando em âmbito nacional, eu vejo mesmo para a nossa região. Werner, qual que é o seu posicionamento como diretor do CIESP em relação ao Tabuão ter um lixão da Queiroz Galvão? Né? Existe, claro, essa batalha de Mogi há 10 anos contra o lixão e o grande problema do lixo regional. Como é que você analisa? Na verdade, o problema do lixo não é regional, é mundial. Sim, né? sim. Nós temos problemas mundiais. Que a gente enxerga a região do Alto Tietê, mas é no mundo inteiro. Mas o mundo inteiro tem problemas com lixo. É porque o que aconteceu? Você aumentou o poder de compra no mundo todo. Né? Você antigamente, eu até brincava outro dia, não sei se é do seu tempo, mas eu ainda sou do tempo que tinha garrafinha de leite que você devolvia. Você ia lá, comprava a garrafinha de leite de vidro, tinha uma tampinha de alumínio, e você devolvia essa garrafinha depois. Você ia lá no mercado, era o Peg-Pag na época, né? Era saco de papel. Você ia na venda, não tinha esse monte de embalagem. Então esse é um problema mundial, a embalagem é um problema mundial. E nós temos que saber como conduzir esse problema e não simplesmente fazendo um aterro, fazendo um lixão. Esse, para mim, é uma solução ultrapassada. Nós temos tecnologias hoje muito melhores para processamento de lixo, porém, você tem que ter um preparo prévio, né? Você tem que educar a população. Você me perguntou se eu morei na Suíça. Na Suíça, o meu volume de lixo era muito pequeno. Sabe por quê? Porque eu separava o vidro em casa, eu separava a lata, eu separava o papel, e eu tinha lá, sei lá, tantas vezes, a cada 15 dias, passava lá o caminhão pegando papel. Aí eu tinha lá os dispensers, né, que eu colocava as garrafas. O metal eu também colocava no... E o que sobrava de lixo mesmo, que era o lixo orgânico, basicamente, era muito pouco. E eu estou fazendo isso agora em Mogi das Cruzes, porque o meu prédio, onde eu moro, tem coleta seletiva e funciona. Se isso depois vai para o lugar onde tem que ir, é outra história. Mas que eu tenho no prédio, funciona. Eu faço coleta seletiva. Eu estava falando em casa outro dia, que eu peguei um saco de 3 dias daquilo que eu separei. Eu falei, gente, olha quanta coisa que a gente gera. E isso deve ser usado. Né? Então isso aí começa antes. Então nós temos que, no Brasil, eu não estou falando só Mogi das Cruzes, São Paulo, estou falando Brasil, nós temos que começar com uma educação prévia, certo? E que as pessoas efetivamente separem esse lixo, que esse lixo não chegue lá no lixão, ou que seja. Feito isso, nós temos que pensar em tecnologias melhores para que processar efetivamente aquilo que não dá para ser usado, mas eu tenho certeza que lixão não é a solução. Vamos para o jogo rápido com o Werner Stripeck. Vamos lá? Um ídolo do Werner? Um ídolo é Antônio Hermílio de Moraes. Um grande empresário, né? Grande empresário, muito uma doente, né? Mas foi uma referência, uma referência na indústria nacional. Um livro de cabeceira? Olha, Marilei, hoje eu ando meio falta com livro, porque é tanta informação que eu tenho que estar muito atualizado em temas atuais. Eu leio muitas revistas técnicas, revistas de atualidades, então com livro de cabeceira eu estou em falta. Entendi. Você está meio que se especializando mais e mais. O mercado precisa disso, né? A gente precisa estar ligado, né, em tudo. Gostaria de ter mais tempo. Inclusive, eu tenho uma biblioteca cheia de livros que eu comprei, mas não consegui ter o tempo de lê-los. Legal. Um filme que você tenha gostado? Olha, recentemente assisti vários que foram agora para o Oscar, né? Django Livre, Amor, um filme muito bonito. Nós tivemos aí também Argo, que eu adorei o filme, e Lincoln também, que a interpretação do ator principal foi fantástica. Maravilhoso, né? Uma frase marcante. É preferível um final terrível do que um terror sem fim. Então, se você tem que fazer alguma coisa, que faça logo e não fique procrastinando aquilo. Um exemplo de vida. Um exemplo de vida, eu tenho uma pessoa em Suzano que eu admiro muito, é a Dona Nicole. Dona Nicole, ela é diretora do ISAM. Em Suzano, nós temos lá na Vila Teodoro, no Jardim Belém, chama ISAM, Instituto Social de Amparo aos Necessitados. E essa senhora é uma senhora de 84, 85 anos, muito ativa, impressionante, e uma pessoa que abriu mão de tudo, é uma francesa com doutorado lá na França, né, na área de educação. Ela abriu mão de tudo da vida dela e abraçou o ideal. Então você tem essa pessoa, nós temos uma relação muito próxima, porque nós fazemos trabalhos nessa comunidade como Clarent, e a Dona Nicole, como diretora dessa escola, dessa instituição, me deixa, assim, muitas vezes muito admirado do que o ser humano pode fazer em prol dos outros. Ela é religiosa? Ela tem alguma relação com a Igreja Católica, mas não tem o Mas não é freira, nada disso. Não. Legal. É um exemplo para você. Um hobby?
Eu gosto muito de atividade física, até para desestressar, Marilei. Depois na frente, você malha, musculação? Malho, corro, nado, tudo aquilo que atleta, então. possa queimar energia. Você está bem aos 52, né? Tá inteirão. Obrigado. Cor preferida? Vermelho. Nossa, vermelho? Eu vi sua unha, adoro vermelho. Nossa, verdade. Nada com PT? Não. Nada a ver? Não relação, nem o ideológico eu gosto, mas vermelho e amarelo. Interessante. A cor dia ou noite? Depois da cor, dia ou noite? Dia. Eu sou um ser de dia. Gosto de acordar cedo e não gosto muito de dormir muito tarde. O que você faz nas horas vagas? É o que você falou das atividades físicas. Eu gosto muito de ver ao ar livre, uma corrida, uma nadada, né? Uma ginástica. O Werner é bom em quê? Olha, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Gosto muito de interagir com as pessoas. Você é um bom líder, então? Eu acredito que posso ser. Não vou dizer que sim, os meus lideranças que têm que avaliar, mas acredito que sim. Você não teria chegado à diretoria de uma empresa tão grande, né? Não é verdade? Você é péssimo em quê, Werner? Olha, eu sou uma pessoa que não tolero coisa mal feita. Eu não gosto do meia boca. Eu sei. Que empurrou com a barriga. Não gosto. Aquele jeitinho, né? Não gosto. Eu gosto. Se propôs a fazer um negócio, faz bem feito. Faça direito. Isso. Lembrança da infância. Você tem alguma lembrança bacana da infância? Tenho, e eu sinto falta disso hoje. Minha família era uma família muito grande. Quantos irmãos? Na verdade, éramos em 3, 4 irmãos, né? Mas eu lembro da família da minha mãe, que era uma família muito grande, né? Eram 8 irmãos, no caso da parte da minha mãe, do meu pai era menor, porque ele era imigrante. Mas nas festas de família da parte da minha mãe eram muito divertidas. E isso foi acabando, as pessoas foram morrendo e eu sinto falta daquilo que achava muito bacana. Um esporte? Corrida, natação, ginástica. O que você mais curte na internet? É muito notícia, né? Eu vivo atrás de notícias para estar sempre bem atualizado, em função, imagina essa nossa conversa, o jornalista liga, eu tenho que estar sabendo o que aconteceu, então eu vou muito nas notícias. Um lugar que você tenha adorado, que você goste? Uma praia, gosto de praia. Praia para mim é onde eu recarrego minhas... Eu gosto muito daqui de perto, porque nós estamos tão perto aqui da praia, né? Aqui, Bertioga, tudo. Eu diria que um dia de praia... quintal, né? Nosso quintal, um banho de descarrego também, lá na água salgada, é sempre bom, pra dar uma liberada. Né? Um sonho do Werner, você tem sonho? Olha, eu diria que é sonho ideal, né? Eu diria que a formatura, meus filhos bem formados e bem encaminhados na vida deles. Você tem um filho de 20? E uma filha de 18. O filho faz o quê? Meu filho faz engenharia aqui em Mogi das Cruzes, ele faz engenharia civil. E a na minha UMC? Filha, na UMC. E a minha filha faz medicina lá em Campinas, na PUC. Bacana. Então você quer ver os filhos formados. Estamos tentando bem encaminhados, né? O que você não suporta nos outros, Werner? Olha, eu não gosto de hipocrisia e má vontade. Isso está mais ou menos relacionado com aquilo que nós falamos Exatamente, antes, né? De empurrar com a barriga. E a hipocrisia também, para mim, péssimo. É um sentimento muito ruim. Medo de quê? Eu não gostaria de sofrer antes de morrer. Eu gostaria de ter a boa morte. Aconteceu, tchau, já estou do outro lado. Então, esse é um dos meus medos, sofrer antes de morrer. Boa morte. A boa morte. É ótimo. Tira da tomada. Desligou. Isso. Uma mania. Tem mania? Olha, eu sou muito observador. Então, muitas vezes eu me deparo com uma situação que eu estou vendo uma coisa acontecendo, eu quero saber como é que funciona. E vou perguntar como é que funciona. Isso, de vez em quando, as pessoas não gostam muito, mas eu gosto de saber como é que funcionam as coisas, pela observação. Um homem bem-sucedido, bem resolvido, como a gente fala também, deixaria qual mensagem para o nosso telespectador ou internauta que está assistindo a entrevista? Olha, isso está muito relacionado com o que nós falamos agora, e eu acho que o brasileiro tem que se deixar de ser tão tolerante com vários desmandos que a gente vê hoje dentro do nosso país, né? Em todas as instâncias, seja na instância local, estadual, federal, em todas as instâncias, né? E eu acho que nós temos que ser mais exigentes com a administração pública. Então nós votamos e nós temos que cobrá-los. Isso eu acho que nós ficamos devendo ainda, né? E temos que ser mais esclarecidos naquelas escolhas que nós fazemos. Que a coisa ainda no Brasil é levada meio que na brincadeira, em alguns aspectos, naqueles que nós votamos, mas a coisa é muito séria. E o voto é uma coisa muito séria. Então nós temos que nos conscientizar nisso, votar e cobrar durante o mandato. Cidadania. Cidadania. Bacana. Quero agradecer, obrigada pela entrevista. Estou à disposição, Marilei. Agradeço muito, boa sorte aí na caminhada, né? Muito obrigado. Continuar da caminhada. O Werner escolheu a música Cheia de Charme, do Guilherme Arantes. É uma música que me remete à minha juventude, né, dos bailinhos, e eu gostava muito dela. Para fechar o programa, então, Cheia de Charme, Guilherme Arantes, para lembrar os bailinhos lá
há alguns anos, Muitos anos. né? Do Werner. Agradeço ao Werner pela entrevista. Espero que você tenha gostado. A entrevista falando um pouco mais sobre indústria, sobre bens de serviço, né? Sobre a importância da economia e dessa ligação, né? Que a gente tem que ter no dia a dia, com certeza, né? Com todos esses, com o poder público e sabemos como anda, né, a nossa economia. Obrigada ao Werner. Eu agradeço a você também por ter estado comigo até agora. E é claro, né? Desejo para você um ótimo dia, uma ótima noite, que você fique aí numa boa e agradeço pela sua audiência e pelo seu carinho e a gente se vê no próximo programa. Um beijo e até lá!